torna-se um peso para a família. Compra e não paga. O seu descontrole financeiro causa brigas diárias com os familiares. Quinta característica de um comprador compulsivo é o seguinte: pede dinheiro emprestado para os outros e não paga. Aplica golpes para saldar as dívidas, pois precisa efetuar a compra de qualquer maneira, não importa os meios. Então, ontem nós começamos a falar um pouco sobre o homem cabeça. O homem cabeça é aquele que, baseado em Deuteronômio, capítulo número 28, versículo de número 13, diz que estará por cima e não por debaixo. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então, na maioria das vezes, é necessário isso. Você visar, olhar, observar se você tem sido um homem cabeça ou um homem cauda. Quando eu falo homem, é no sentido genérico, tanto homem quanto mulher. Então, ontem nós trabalhamos essa questão do homem cabeça, e eu falei o seguinte: ele tem como característica estar por cima e não por debaixo. O espírito da sabedoria está dentro dele. Tem a unção da criatividade. É um excelente administrador, colecionador de vitórias, é respeitado, forte, corajoso, destemido, determinado, sábio e resolve casos difíceis. É um homem que tem fé, sabe valorizar o pouco, não admite desperdício, sabe multiplicar o dinheiro que ganha. O diabo está debaixo de seus pés, ele derrota os inimigos, não tem medo das provações porque sabe que em quem ele tem crido. As bênçãos de Deus correm atrás dele, é chamado por Deus de bem-aventurado, e tudo em que põe a mão é bem-aventurado, prospera, multiplica e cresce. O homem cabeça é possuidor de muitos bens, é um homem de negócios. Então, isso aqui eu falei bastante na aula de ontem, vocês lembram disso. Agora eu quero falar um pouco sobre o homem cauda. Então, já que eu expliquei e finalizei essa questão do homem cabeça, vamos falar um pouquinho sobre o homem cauda. O segundo homem, aqui eu falei do homem cabeça, agora eu vou falar o segundo homem, o homem cauda. É chamado de homem cauda. O homem cauda é um comprador compulsivo, vive possesso de demônios, está por baixo e nunca por cima. É um colecionador de derrotas e fracassos. É pessimista, irresponsável, medroso, incrédulo. É chamado de figueira estéril. Não consegue tirar nada de bom de dentro dele. Vive no vermelho e pedindo dinheiro emprestado. Corre atrás das bênçãos e nunca as alcança. É péssimo administrador. Não sabe o que fazer com o dinheiro que ganha. Não tem a unção da criatividade. Amaldiçoa o pouco que tem. E olha o que mais. Não valoriza as pequenas coisas. E em tudo que coloca as mãos, causa prejuízo. Então, o homem cauda é aquele homem que não possui bens. Ele não possui bens. Ele não consegue administrar bem aquilo que ele ganha. Isso é muito complicado. E olha o que diz aqui, ó. A libertação da cultura do homem cauda, o segredo para alcançar a independência financeira. Quero ser determinado e simples, porém minucioso, pois nesse momento que estamos estudando aqui, Deus vai te dar a chave da libertação de uma cultura vivida por você, que ao longo dos anos
tem te arrastado para um mundo de dívidas, sonhos desfeitos, vergonha, dor e angústia. Para isso, eu quero recorrer novamente, nós estamos falando sempre sobre isso, e isso tem nos alertado. Eu quero recorrer novamente aos ensinamentos de Jesus, para sermos mais precisos, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela fala sobre o administrador passivo e do administrador ativo. Bispo Everson, meu querido, Deus te abençoe, bispão amado, sucesso aí, hein? Felicidades. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha, Cristina aí, que Deus te abençoe, pastora mulher de Deus. Glória a Deus por isso, hein? Eu estou lendo aqui Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 29. Eu estou falando sobre o homem cabeça, eu expliquei bastante ontem, e agora eu estou falando muito sobre o homem cauda. A pessoa que vive endividada, vive em miséria, vive na derrota, não possui bens e não sabe administrar aquilo que recebeu de Deus. Então aqui diz assim, Mateus 25, 14 a 29. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. E tendo partido ele, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Multiplicando o dinheiro, ou seja, ativo. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2, multiplicando o dinheiro, ativo, não passivo, ok? Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Visão de homem cauda. Você já viu gente assim? Visão de homem cauda. Enterra o dinheiro, enterra o talento, enterra os bens, enterra tudo que tem. E diz aqui, ó, não sabe multiplicar o talento. É um passivo. Olha, gente, essa coisa de ativo e passivo, ela é muito interessante porque o passivo, ele gera gastos. Então você gasta, é IPVA do carro, é gasolina, né? É pneu, é uma manutenção, e o carro está lá, você não usa para nada. Né? Pegando sol, pegando chuva, estragando o carro, se é num lugar de praia, pega maresia. Mas quando você, ontem eu falei sobre isso, trabalha com o aplicativo Uber, né, ou outros que tenham aí, você torna esse passivo em ativo. Ou seja, esse carro gera um dinheiro para você. O que nós estamos falando aqui hoje é que você não pode ser um homem cauda. E olha o que diz aqui, ó. Note que Jesus agiu com dureza com o terceiro homem que enterrou o dinheiro. A atitude irresponsável daquele homem que administrou com prejuízo fez com que Jesus tomasse uma atitude violenta. Jesus mostrou-se indignado com um homem que não soube fazer o dinheiro se multiplicar. Gente do céu, isso aqui é muito forte. Às vezes a gente não repara essa parábola dos talentos, mas olha que coisa impressionante. O primeiro que ganhou 5, multiplicou mais 5. O segundo homem que ganhou 2, multiplicou por mais 2. Mas o que ganhou 1, enterrou o talento. Agora veja que coisa impressionante. O que enterrou o talento, que teve medo, o que não negociou, o que não empreendeu, o que não investiu, Jesus ficou chateado com ele e tomou uma atitude muito dura com ele. Significa dizer que toda pessoa que tem prejuízo, desperdício, que é um péssimo administrador, Jesus fica chateado com essa pessoa. Porque não é possível Deus te dá uma sabedoria, Deus te dá uma inteligência, você desperdiçar saúde, desperdiçar dinheiro, desperdiçar a empresa, desperdiçar os bens, desperdiçar a casa, o carro, desperdiçar o salário. Oh, meu Deus do céu!
Olha o que diz aqui, ó. O homem que não sabe multiplicar o dinheiro é maldito. O homem que não sabe multiplicar o dinheiro é maldito. E olha o que diz mais. Inútil, negligente, será lançado em densas trevas. Vejamos o que Jesus falou para o homem irresponsável, que não soube fazer o dinheiro se multiplicar. Servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 26 e 27. Ou seja, devia ter aplicado em projetos que geram renda, ativo. Eu vou falar muito esses dias para frente sobre ativo e passivo, ok? Ou ainda entregue os banqueiros que sabem administrar com responsabilidade de multiplicar o dinheiro, para que ao voltar eu pudesse receber com juros. Aquele que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então Jesus toma uma atitude dura e diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Qualquer pessoa que não sabe multiplicar o dinheiro administra com prejuízo. Gente, isso é muito forte. Administra com prejuízo. Compra tudo o que vê, gasta compulsivamente, aplica o seu dinheiro apenas em passivos, em coisas que faz mais gastos, em projetos que geram despesas. Tem gente que diz: eu tenho uma ideia, só gerando despesa, só gerando despesa, só gerando despesa. Corre o sério risco de terminar a sua velhice na miséria. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Gente, vou marcar até aqui o versículo, ó, Mateus 25, versículos de 26 a 27, e depois aqui o versículo 29. Que pancada foi essa aula hoje. Amanhã esteja conosco aqui, 8h12 da noite, e vamos aprender um pouco mais. Eu expliquei sobre o homem cabeça para que você entendesse quem então é o homem cauda. Forte abraço. Dia 25 de fevereiro, em São Caetano do Sul, nós vamos fazer um congresso muito forte de clamor, de oração, e o tema é a implacável justiça de Deus. A implacável justiça de Deus. Deus lhe fará justiça. Deus abençoe e até lá.